Ok, irmãos, nós vamos ouvir a pregação neste momento, então abra sua Bíblia para Efésios capítulo 1, é o texto que temos lidado nessas oportunidades, e faremos isso mais uma vez. Domingo passado nós começamos na parte do versículo 15 até o versículo de número 23, e é fácil observarmos que aqui nós estamos diante de um texto a qual o apóstolo Paulo está orando pelos irmãos lá da cidade de Éfeso na ocasião. E também nós podemos observar nesse trecho, conforme já destaquei no domingo passado, que Paulo, ele louva a Deus, Paulo bendiz o Senhor, Paulo adora o nome do Senhor, pelo que Deus havia feito em relação àqueles moradores de Éfeso. Deus havia concedido a eles a salvação, Deus havia operado a salvação, fazendo daqueles homens e mulheres pecadores, redimidos em Cristo pela sua graça. Então Paulo, quando soube da fé daqueles irmãos, quando soube do amor de Deus derramado na vida deles, e do amor deles direcionado ao povo santo, Paulo bendiz o nome do Senhor. Paulo adora, Paulo glorifica, Paulo exalta a Deus em oração. E Paulo também, versículo de número 17, ele se dirige a Deus na mesma oração e ele faz pedidos, ele intercede, ele faz rogos a Deus em relação ao povo de Éfeso. E o que é interessante, fácil de compreendermos aqui, é que nessa lista de oração do apóstolo Paulo, em relação àqueles irmãos e irmãs que se reuniam na igreja em Éfeso, nós não vemos pedidos relacionados a esse mundo material. Nós não vemos o apóstolo Paulo dedicando-se a Deus, pedindo por coisas relacionadas a este mundo passageiro. Nós temos, na verdade, outras listas de oração registradas na palavra do Senhor, onde fica também evidente que a prioridade, que a preocupação das nossas vidas, da nossa oração para com Deus, deve ser em primeiro lugar as coisas do reino dos céus. Em Colossenses, em outros momentos também, onde o apóstolo Paulo orava pela igreja, pelos irmãos, e situações onde eles estavam passando problemas e contextos difíceis ao que diz respeito a essa vida, nós não vemos o apóstolo Paulo pedindo por coisas materiais. Nós vemos o apóstolo Paulo pedindo a Deus, pela igreja, em contextos diversos, difíceis e complicados, graça, orientação, entendimento, sabedoria, discernimento, para que eles pudessem, no meio daquela dificuldade, unirem-se e glorificar o nome do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, lá na lista de oração que ele faz, registrado em Colossenses, uma oportunidade atrás vimos sobre isso, quando ele vai falar para os irmãos, eu tenho orado por vocês, e ele diz, irmãos, lembrem de mim em suas orações. Onde que o apóstolo Paulo estava? Mais uma vez, preso na prisão. E quando de repente nós poderíamos esperar uma lista de pedidos relacionados ao seu contexto, no que diz respeito às necessidades físicas e terrenas, qual que é o pedido de Paulo para que aqueles irmãos, ao lembrarem dele, orassem a Deus? Paulo diz, irmãos, lembrem de mim quando vocês orarem e peçam a Deus para que Ele abra oportunidades para que eu possa falar de Cristo. E quando essa oportunidade surgir, eu quero ser claro e apresentar a verdadeira mensagem da palavra de Deus. Paulo não ora porque ele está de repente, numa situação difícil, uma cela desconfortável,
apertada, porque está passando frio, porque está passando fome, porque a água não é boa. Irmãos, Paulo não pede nada disso. Mesmo sendo essas necessidades reais, o apóstolo Paulo se concentra tanto em pedir pela igreja, quanto da igreja pedir por ele as coisas do alto, as coisas do reino dos céus. E isso já certamente nos diz muito sobre as nossas listas de oração. Se formos sinceros e olharmos para o momento a qual passamos em oração para com o Senhor, a maior parte do tempo que nós gastamos, irmãos, é pedindo por coisas tão insignificantes diante daquilo o que Deus de fato quer fazer em nós e através de nós. Deus é aquele, sim, que pode aliviar a dor da sua perna, dar uma direção para um diagnóstico preciso, para um tratamento eficaz, para a correção desse problema de saúde. Sim, Deus pode fazer isso, e não está errado orarmos por isso. Mas a intenção maior de Deus é conceder da sua graça, que é superior à cura de um problema físico, que mesmo em meio a problemas físicos, nós podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque a graça de Deus nos basta, é suficiente. Às vezes nós focamos somente naquilo que é material e urgente e necessário, e aí quando não recebemos, nos frustramos com Deus. Quando olhamos essa lista de oração, mais uma vez, fica destacado que as prioridades do apóstolo Paulo eram as coisas espirituais. Vamos ler o texto? Capítulo 1, versículo 15, vai nos dizer o seguinte: desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou, e a rica, gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Também oro para que entendam a riqueza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Está aqui o nosso texto, nós vamos trabalhar nesta manhã em cima desse texto. Tá? Domingo passado, como disse, iniciei falando sobre os versículos 15, 16 e o 17, tá? Falando do pedido de Paulo a Deus por aqueles irmãos, e ele destaca nesse pedido: Senhor, dê a este povo sabedoria espiritual e entendimento. Irmão, será que nós precisamos de sabedoria, de entendimento, de discernimento para vivermos nesse mundo? Claro que sim, certamente que sim. E o pedido de Paulo era para que aqueles irmãos pudessem viver usufruindo, utilizando daquilo que eles já haviam recebido em Jesus, através de Jesus. Sabedoria e entendimento já foi algo, conforme o versículo número 8, dados junto com a graça, junto com o derramar abundante da graça de Deus na nossa vida. Nós já recebemos
sabedoria, entendimento, para que as nossas vidas possam então estar alinhadas de acordo com o desejo de Deus. E eu usei no domingo passado a ilustração de pilotos, que não estavam habilitados para operar poderosas aeronaves de guerra, caças modernos, e não utilizariam, se preciso fosse, todos os recursos. O cristão tem em Jesus e através de Jesus todas as bênçãos necessárias para ter uma vida significativa, maiúscula, uma vida robusta. Então, irmãos, utilizemos daquilo que em Jesus já está disponível para nós: sabedoria, conhecimento, discernimento. E aí o apóstolo Paulo continua o seu pedido, e aqui no versículo de número 18, ele vai orar para que Deus pudesse iluminar o coração do povo. Dependendo da versão, vai trazer ainda, a palavra, os olhos do coração. E o ponto, a partir desse versículo, é o seguinte: que através de termos corações iluminados, nós vamos poder perceber, conforme a leitura, a esperança dada a nós, a esperança concedida ao salvo. Através de termos corações iluminados, nós poderemos perceber, compreender as riquezas que nós temos em Cristo, a herança que nós temos em Cristo, e através de um coração iluminado, nós entenderemos o poder de Deus para conosco. Está aqui nesse trecho que nós acabamos de ler. Então vamos avançar nesse sentido? Antes de falarmos, do que o coração iluminado nos leva, deixe-me tratar um pouquinho desse termo, coração iluminado. São duas palavras que eu vou destacar aqui. Primeiro, coração, e segundo, iluminação. Quando o apóstolo Paulo, ou quando nós, na verdade, vamos tratar nesse sentido, não é difícil nós entendermos que quando nos referimos a coração, nós estamos falando do quê? Nós estamos querendo dizer aquilo que está no nosso mais profundo íntimo, e com isso nós estamos querendo transmitir a ideia, de inteireza, de completude. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Quando João Vitor diz assim para Thaís: Thaís, eu te amo de todo o meu coração. O que está por trás dessa frase? Eu te amo de todo o meu coração. Que de tudo que o João com tudo que ele devota o seu amor a Thaís. Com essa frase nós estamos dizendo, que a nossa inteireza daquilo que somos, ou seja, não te amo com parte do que eu sou, te amo com tudo o que eu sou. Essa é a ideia. Quando o Antigo Testamento, e difunde bastante essa ideia da questão do coração, diz, o Senhor diz: ame o seu Deus de todo o seu coração. O que ele está querendo transmitir? É que com tudo que você ame a Deus. E aí ele vai ilustrar toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento, tudo para dizer o seguinte: com toda a centralidade de quem você é, com a completude, tudo que você ame a Deus. Então, quando a Bíblia se refere a coração, ela quer se referir ao nosso centro, a tudo que nós somos, a inteireza, a completude. E quando a Bíblia se refere à iluminação, diz respeito ao quê? A termos clareza, entendimento, compreensão. O homem precisa disso. E nas Escrituras, iluminação, lançar luz, é um papel atribuído a quem? Ao Espírito Santo. O Espírito Santo age nas nossas mentes, nos nossos corações, trazendo o quê? Clareza, trazendo compreensão, trazendo luz, trazendo
entendimento. E essa ideia de termos os olhos do nosso coração iluminados, termos as nossas mentes iluminadas, está na Bíblia inteira. Deixe-me ler alguns poucos versículos rápidos aqui, já está destacado aqui. Salmo 19:8 diz o seguinte: os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O versículo diz que através da palavra do Senhor nós vamos ter clareza para a nossa vida. O próximo texto de Esdras 9, versículo 8, vai nos dizer o seguinte, Esdras 9, 8, o texto nos diz assim, acho que eles estão projetando ali, já vou lendo. Agora, porém, a graça do Senhor nosso Deus nos foi concedida por um breve momento. Ele permitiu que alguns de nós sobrevivêssemos como um remanescente e nos deu segurança neste lugar santo. Nosso Deus iluminou nossos olhos e nos concedeu um pouco de alívio de nossa escravidão. Mais uma vez destacando que Deus, Ele ilumina, clareia, traz luz, traz entendimento aos nossos olhos, à nossa mente, ao nosso coração. E o último texto, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 6, vai nos dizer o seguinte: pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, o mesmo Deus que diz, haja luz, é o mesmo Deus que trouxe luz, que brilhou no nosso coração o conhecimento de sua glória, e isso através de Jesus. Então, o que acontece aqui quando Paulo está orando e pedindo, Senhor, ilumine o coração desse povo? O apóstolo Paulo, nessa oração, ele está pedindo para que Deus dê direção para aqueles irmãos. Para que aqueles irmãos, em sua completude, em sua inteireza, pudessem receber de Deus iluminação, clareza, compreensão, entendimento, e com isso ter as suas vidas, não uma parte das suas vidas, mas ter o seu coração direcionados e apontados de acordo com a iluminação de Deus, de acordo com a clareza recebida de Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É vida cristã, é direção. Senhor, direcione o coração desse povo, ilumine, aclareie, Senhor, os olhos desse povo. E ter um coração iluminado, aqueles irmãos iriam compreender, em primeiro lugar, segundo o texto, o quê? Olha o versículo 18. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de, com o propósito de, com a finalidade de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou. Ter um coração iluminado, irmãos, vai te colocar na direção de compreender a esperança concedida ao salvo. E qual é essa esperança? Deixa eu usar o catecismo de novo. Capítulo, a pergunta número 1, qual que é a primeira pergunta que nós vimos lá atrás? Olha só, qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Olha a resposta, que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador, Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. E é isso que o apóstolo Paulo pede, Senhor, ilumine o coração desse povo para que eles tenham claro na mente qual é a nossa esperança. E Romanos 5:2 vai dizer o seguinte: foi por meio da fé que Jesus nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria. Está falando da salvação. Pois temos a esperança de participar
da glória de Deus. Qual que é a esperança do salvo? A glória que nos aguarda. A realidade de pertencermos hoje a Jesus nos enche de esperança de que junto nós estaremos para sempre, pelos séculos dos séculos, na presença de Deus. E eu já trabalhei a questão de esperança certa vez, dizendo o seguinte, que esperança na Bíblia não é o conceito de esperança que nós temos hoje. Esperança hoje é o seguinte, né? É torcer, é encher-se de expectativa por algo que pode acontecer ou não. Eu tenho esperança que vai dar certo, cara. Vai lá que ele vai te receber, vai dar certo, tem esperança disso, mas você pode ir lá e a porta está fechada. Não recebeu, não deu certo. A esperança acabou. Quando a Bíblia fala de esperança, a Bíblia se refere, né, certamente ao seu significado simples, o ato de esperar, mas não é esperar a possibilidade do acontecimento, é esperar a certeza do acontecimento. Então a nossa esperança em Jesus é algo que é uma questão apenas de tempo e estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o ponto. E essa esperança que o apóstolo Paulo fala, Senhor, ilumine o coração desse povo para que eles compreendam a esperança. Essa esperança não é algo que nasceu com a gente. Nós não nascemos com isso. Esperança é algo real a partir do momento que cremos em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque antes de crer em Jesus, olha o que Efésios 2:12 vai dizer. Estou aqui do lado, né? Efésios 2:12 diz assim, ó, naquele tempo, já está na tela aí também, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham o privilégio do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança, viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Esse era o retrato nosso, esse é o retrato do homem sem Deus. É sem Deus, está sem Deus, e porque está sem Deus, está sem esperança. A oração de Paulo aqui, Senhor, ilumine o coração desse povo para que eles compreendam qual é a nossa esperança, é resultado do crer em Cristo, é resultado da salvação operada por Cristo. E segundo o texto que nós lemos, essa esperança, ela é concedida a quem? Segundo o versículo. Versículo 18. Projeta aí na tela, Daniel. 1:18. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou. A esperança não é uma realidade para todos. A esperança é uma realidade para os salvos, para aqueles a quem Deus chamou. Então, dentro do contexto de Efésios, olha só, é Deus quem abençoa, é Deus quem escolhe, versículo 4, é Deus quem predestina, é Deus quem, nos perdoa através de Cristo, é Deus quem, com o Espírito Santo, nos sela, garantindo para a eternidade, e é Deus quem chama aqueles a quem Ele escolheu, predestinou, abençoou. É Deus que opera a salvação, irmãos. Deus, desde o passado, escolhe isso, e no presente efetiva isso, chamando os seus. É isso que o versículo está dizendo. Paulo ora para que eles tenham um coração iluminado, com o coração iluminado compreendam a esperança concedida àqueles a quem Deus chama. E é isso que Jesus faz. Em João capítulo 9 e 10, Jesus vai dizer o seguinte, no capítulo 10, eu vou parafrasear, eu vim para as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Jesus diz lá,
eu tenho ovelhas desse aprisco, se referindo ao povo de Israel, e eu tenho ovelhas de outras partes do mundo. E eu vou atrás das minhas ovelhas. E eu vou chamá-las pelo nome. E quando eu chamar as minhas ovelhas, elas ouvirão a minha voz, e elas me seguirão, porque elas são minhas ovelhas. Aqui Paulo está orando e pedindo para que Deus iluminasse o coração daqueles irmãos, para que eles pudessem então compreender a esperança que Deus nos concedeu em nos escolher, em nos abençoar e agora em nos chamar, operando a salvação nas nossas vidas. E eu pergunto para você, como você tem vivido? Tem crente que tem estado desanimado, abatido, cabisbaixo, sem vigor, por causa dos problemas que nos cercam, por causa da saúde que só piora, por causa das portas que parecem nunca se abrir. Isso nos desanima, isso nos bota para baixo. Qual que é a necessidade? É ter o nosso coração iluminado. Porque com o coração iluminado, mesmo com a saúde que só piora, mesmo com as portas só fechadas, mesmo com os problemas da vida, você vai conseguir enxergar, compreender a esperança que nos foi concedida através de um Deus que operou em nós a salvação. E essa esperança é que pertencemos ao Senhor, e de que um dia estaremos em uma realidade de uma glória celeste, para sempre, pelos séculos dos séculos. O crente desanima, mas não precisava, mas não deveria. E quando nos desanimarmos, que Deus ilumine seu coração, pela ação do Espírito Santo, pela sua palavra, e que os seus olhos abertos te revigore, e te encha de esperança, porque o que Deus fez, irmãos, e o que nos aguarda, sequer pode ser comparado com a glória que o que nos está reservado, né? Os problemas dessa vida, as dificuldades, as tribulações, não podem ser comparados com o que nos aguarda. Então, bote um sorriso no rosto, levante a cabeça e viva esperançoso para a glória de Deus, porque é isso que ele fez. O apóstolo Paulo orando a Deus, pedindo que o coração fosse iluminado, para que a sua esperança fosse uma realidade, ele diz: com o coração iluminado você também vai compreender a rica e gloriosa herança dada a nós. A sua herança significa aquela dada por ele, assim como sua vocação é aquela que ele pronunciou e por ele feita eficaz. O que é a herança? O que é isso que está aguardando-nos? Na realidade celestial. A completude de podermos ser iguais a Deus, conforme João. E sermos iguais a Deus não tem nada a ver sermos poderosos, não. Mas sermos iguais a Deus no sentido de compartilharmos a sua natureza ausente de pecado. O pecado que hoje é uma realidade para nós, na presença de Deus não existirá mais. Seremos semelhantes a Deus no sentido de não teremos mais a presença desse pecado que nos afasta de Deus. A herança que nos aguarda é a efetiva realidade do céu. Paulo está falando das gloriosas riquezas, das maravilhosas magnitudes e de todas as bênçãos que acompanham a salvação, particularmente aquelas que ainda serão concedidas na grande consumação de todas as coisas. Essas bênçãos, o pacote, o todo, essas bênçãos, se chamam herança, porque são um dom da graça de Deus, as quais, uma vez recebidas,
preste atenção nisso, jamais poderão ser tomadas de volta. Jamais deixarão de ser uma realidade. É herança porque apenas estamos aguardando a concretização para vivê-las de forma completa. E sabe o que nos garante essa herança? Versículo 14. Alguns domingos atrás passamos por ele. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. É garantido. Ninguém rouba, ninguém toma, não muda, não diminui. Aquilo que Deus tem reservado para nós será uma realidade, é uma herança. E pertence a todos aqueles a quem Ele chamou. O que mais teremos com corações iluminados para concluirmos? Segundo o texto, versículo 19, entendimento da grandeza do poder de Deus para conosco. Olha o que 19 diz: também oram para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Ter um coração iluminado vai fazer você enxergar a esperança da glória e viver esperançoso. Vai fazer você, conforme acabamos de ver, compreender a herança que te aguarda. E um coração iluminado é a compreensão, o entendimento do poder de Deus operado nas nossas vidas. Então, nesse ponto, poder de Deus, ele é meio que um elo que une esperança e herança. Sabe por que existe esperança? E sabe por que essa esperança, ela já é uma herança que nos aguarda? Porque existe o poder de Deus. O poder de Deus operado nas nossas vidas fez com que a esperança fosse uma realidade e a herança também fosse uma realidade. Nós temos a esperança e aguardamos a herança porque existiu o poder de Deus em nossas vidas. De forma poderosa, Deus veio em nossa direção, e conforme Paulo escreve lá em Colossenses, ele vai dizer que Deus em Cristo nos arrancou, nos tirou do império das trevas e nos plantou no reino de seu Filho amado. Isso é o poder de Deus, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque o que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação do pecador que caminhava para o inferno, mas que agora tem uma herança no céu. A presença de Deus, o próprio céu. Isso é o poder de Deus. Somente pelo poder de Deus ele declara um pecador justo. E Paulo vai ilustrar esse poder de Deus nas nossas vidas, dizendo o seguinte: é o mesmo poder glorioso que ressuscitou Jesus dos mortos e fez-se sentar num lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo poder que te trouxe vida e opera em nossas vidas. É o mesmo poder. E aqui Paulo continua nessa ilustração dizendo, é o mesmo poder que Cristo foi ressuscitado e que através de Cristo todas as coisas têm um ponto de convergência. Ou seja, todas as coisas em Jesus são reordenadas, serão reorganizadas, reestruturadas. Esse mesmo poder que Deus opera no mundo, no universo, fazendo tudo caminhar para o seu querer, é o mesmo poder que opera em mim e em você. Há espaço, irmãos, para desânimo, há espaço para estarmos em um servir a Deus de forma cabisbaixa. Há espaço? Não há espaço. Eu
Eu vou pegar essa revistinha rapidinho. Deveria já estar com ela aqui. Eu quero ler essa parte que tratamos na quarta e ontem também. Sobre tudo isso, nós podemos definir conforme o MacArthur colocou aqui. Durante a Grande Depressão dos anos 1930, muitos bancos não permitiam que seus clientes retirassem mais do que 10% de suas contas, por um certo período, pois não tinham reserva suficiente para cobrir todos os saques. Mas o Banco Celestial, agora ele vai fazer a aplicação. O Banco Celestial de Deus não tem tais limitações ou restrições. Portanto, nenhum cristão tem motivo para se sentir despojado, subnutrido, empobrecido espiritualmente, entristecido, desanimado. Podemos colocar tantas outras coisas. Na verdade, não há razão para que o cristão não esteja completamente saudável e imensuravelmente rico das coisas de Deus. Os recursos celestiais do Senhor são mais do que suficientes para cobrir todos os nossos débitos passados, todas as nossas obrigações e todas as nossas futuras necessidades, sem sequer reduzir os recursos celestiais, sem sequer esgotar esse saldo de bênçãos celestiais. Essa é a maravilhosa, bondosa provisão de Deus para os seus filhos. Irmãos, que as nossas vidas possam ser vividas de forma significativa. Que os nossos corações também, assim como os dos irmãos em Éfeso, possam ser iluminados. E a verdade da esperança da glória celeste seja a sua alegria hoje. Não quando você estiver lá. Quando estiver lá, vai ser a concretização, vai ser a herança se tornando realidade. Mas a esperança já é algo hoje, para nós agora. Porque nós não seremos do Senhor, nós somos do Senhor. Em Cristo, o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos? Em Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Não é que se você continua e persevera, pode ser que você vença. Não, em Jesus, você já é mais do que vencedor. Porque Ele nos amou, porque Ele nos chamou, porque Ele nos salvou. E nós temos hoje tudo o que nós precisamos para que as nossas vidas possam refletir a glória do nosso Deus. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que essa semana seja uma semana animada na presença de Deus e por causa do que Ele já nos deu. Problemas? Nós temos. Se quiser emprestado, eu te arrumo uns. Mas nós podemos viver os sonhos de Deus. E o que Deus fez, Ele deseja que as nossas vidas reflitam isso, para a sua glória. Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. E assim como o apóstolo Paulo pede, nós também pedimos, ilumine os nossos corações. Nos dê entendimento, Senhor, nos dê clareza, para que através disso possamos ver e enxergar com as lentes espirituais as verdades das bênçãos já concedidas a nós. E que a alegria do céu, ó Deus, possa inundar o nosso coração hoje e agora, enquanto caminhamos nesse mundo pecaminoso. Que a herança que está guardada para nós, conforme Pedro vai dizer, incorruptível, que não some, que não se deteriora, que não será roubada, possa ser a alegria e a motivação dos sermos fiéis hoje. E que o poder que ressuscitou Cristo dos mortos possa ser uma realidade bem visível para nós, sabendo que o Senhor opera esse mesmo poder nas nossas vidas, nos chamando e dando a salvação e nos transformando à imagem de Jesus. Abençoe a tua igreja, nos purifique, nos fortaleça para a glória do teu santo nome.
Oramos no nome de Jesus. Amém. Ok, irmão, 5 minutos aí adiantados, tá? Deixe-me dizer alguma coisa sobre o nosso